74% da população brasileira sequer nunca comprou um livro. Estes são os dados da pesquisa realizada pelo Retratos da Leitura no Brasil no ano de 2016. Essa pesquisa também apontou que o brasileiro não chega a ler, nem em média, 5 livros por ano. Tentando ir na contramão desta triste realidade nacional, a ONG Guri na Roça, presente em Jacareí desde o ano de 1999, realiza um trabalho com 110 crianças e adolescentes do bairro Veraneio e Jau, localizado na zona rural da cidade. Dentre os projetos que as crianças participam está o Trem da Leitura. O objetivo é incentivar as crianças na busca por novas histórias. Aquelas que conseguirem ler mais livros recebem uma premiação que pode ser escolhida por elas. Quem trouxe o trem para nós foi a professora Ana Paula, né? E foi uma ideia que a gente falou, gente, é para já. Então, o Trem da Leitura é a única oficina que não tem obrigatoriedade. Todas as outras têm. Então, o trem, você só entra no trem para ir para a roça se você quiser. Então, eu achei essa ideia sensacional e ela acontece já há uns 4 anos. Que a gente tem essa história. E é muito bacana porque, assim, também é um jeito diferente de plantar. Mas, por exemplo, a gente tem os brinquedos ali que estão à mostra. Então, se a criança deseja aquele brinquedo, o que ela tem que fazer para conseguir aquilo? Qual é o plantio que ela tem que desenvolver para conseguir aquilo? Ler. E aí é muito legal, porque a gente tem criança que não suportava chegar perto de livro. E hoje é faminta por livros, porque sabe que desenvolve oralidade, desenvolve uma série de questões cognitivas e afetivas também, porque às vezes num livro você encontra ali uma resposta para uma situação que ela enfrenta e que ela descobre uma maneira bacana de enfrentar aquilo. Então é muito enriquecedor, assim, é uma das atividades que a gente tem que eu tenho o maior cuidado, assim, porque a gente alimenta essa história. Então, teve, para os adolescentes, por exemplo, são livros diferentes e tal, e daí os adolescentes, mas o que vocês gostariam? A gente queria conhecer o mar. Então, teve um ano que quem participasse da gincana ia conhecer o mar. Menina, foi uma coisa incrível. Foi muito emocionante, assim, sabe? Então, você vê a colheita do que eles plantaram, eles leram e tal. E aí é muito legal também, porque isso permite que alguns voluntários venham para ouvir a contação de história deles. Então, e aí os voluntários perguntam a respeito de detalhes do livro e tal. Então é assim que a gente descobre se eles realmente leram, né? Mas é maravilhoso, assim, é uma história que a gente cultiva com muito carinho, porque a gente sabe dos benefícios que isso traz, né? Na verdade, o projeto, o Trem da Leitura, a gincana, eu criei junto com a Lu e tal, porque a gente tinha muitos pedidos de famílias que não tinham o que comer, né? Então, ou que queriam um brinquedo e não podia, e a gente ganha muitas coisas, e às vezes é uma coisa pequena, uma coisa master. Então, como você dá sem ser injusto? E a necessidade era muito grande, a gente também não tinha tanta cesta básica para ficar fornecendo. Então, o principal é de você ensinar as crianças a pescarem, não dar o peixe. Porque você ensinando a criança, automaticamente ela instrui também a família dela. Então, a gente tem casos, assim, então para amenizar essa situação, eu criei esse projeto onde ela pode ler, ela vai acumulando pontos, vai trocando por brinquedos ou kit de material escolar, que também é uma necessidade, que logo acaba, e pela cesta básica. Então, a gente tem um caso de uma menina que ela lia muito, todos os dias ela trocava o livro, e ela sempre acumulava pontos para trocar por cesta básica. E aí um dia nós questionamos, falei, por que você nunca pega brinquedo? Você não gosta de brincar? Você não quer brinquedo? Tia, eu gosto, mas na minha casa acabou o que comer. Né? Então aí você, puxa, eu falei, vou dar um jeito. Então, não, quantas vezes você pegou tantas? Não, você merece um brinquedo. Então a gente dá uma contornada, fala, olha, se você responder uma pergunta para mim do livro tal, eu te dou um kit de material escolar. Porque você via que ela buscou, ela conseguiu, era mérito dela, e ela não pensou só nela, né? Então ela pensou na família, ela pensou de levar algo para sustentar a família.
Então é magnífico e é muito gratificante. Além do conhecimento todo, ela poder fornecer algo para casa, né? Nós recebemos a doação e todo tipo. E aí nós fazemos essa análise, né? Então os livros para a biblioteca a gente deixa, livros até às vezes para reciclagem, porque doação vem muita coisa. Então a gente faz essa seleção e aí a gente coloca o que é próprio para a idade deles. Os frequentadores da ONG Guri são divididos em 3 grupos. O Semente, com crianças de 8 a 10 anos, Broto, dos 11 aos 13 e o Planta, com jovens entre 14 a 16 anos. O projeto foi lançado em 2011 e de lá para cá vem colhendo bons frutos. Eu não lia nada. Agora eu já leio mais do que eu esperava. Porque eu não gostava, na verdade, eu não tinha interesse, porque não me estimulava em nada a ler. Agora eu gosto de ler, não só pelas coisas que ganha, mas sim pela curiosidade, pelo ampliar o vocabulário. Eu melhorei muito na escola disso, porque eu era mais gíria, não falava direito normal. Agora eu já tenho mais palavras para mim poder explicar quando é uma palavra difícil na escola, alguma coisa assim. Eu já sei o que significa. Conhecimento nunca é demais. E também, como as coisas, a situação que o Brasil está vivendo, a gente precisa ter o máximo de conhecimento possível para poder conseguir um bom emprego, porque como a minha família é grande e tem gente que mora longe, eu quero dar um futuro melhor, realizar o sonho da minha mãe, do meu pai. Eu quero poder ajudar em casa, porque eu vejo dificuldade nas coisas. Muitas vezes minha mãe e meu pai não podem dar as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, mas depois a gente consegue. Antes eu não sabia ler nem escrever direito. Daí eu comecei a pegar livro pequeno, que a tia Paulinha começou a ajudar ela, a tia Isis. Eu comecei a pegar livro pequeno. Os livros pequenos. Daí depois passou um tempo, eu comecei a pegar gosto e pegar livro grande. Daí foi assim que eu aprendi a ler, escrever, que daí isso pra mim, eu acho isso bom, que daí assim, a pessoa tem dificuldade, não é por causa que ela tem dificuldade, ela tem que se esconder, ela tem que se esforçar para aprender. As notas melhoraram também? Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Porque antes minhas notas eram tudo 5, daí foi aumentando, foi para 6, para 8, para 7, daí depois para 9 e 10. Antes da leitura e depois da leitura tem essa diferença? Você se vê uma outra pessoa? Tem, porque antes da leitura eu não sabia de nada, nem sonhava em ler livro. Daí hoje eu aprendo coisas novas e quero mais livros para me ler. O que é a leitura para você? Leitura é tudo. Foi onde que eu me inspirei a ler mais, que antes eu lia gaguejando. Escrever também melhor, que antes não sabia escrever direito, e foi bom. A leitura é o universo, né? O universo que é um mundo de imaginação, é um mundo de conhecimento, é um mundo de sonhos. Então, a realidade das crianças, como é muito restrita, né? No bairro não tem, é uma área de APP, então não tem lazer nenhum. Então, como a gente inserir lazer de uma forma que não interfira no cotidiano? Porque a maioria, pelo depoimento, você ouviu que eles têm tarefas a serem cumpridas dentro da casa, para não interferir. Então, o lazer da leitura, né? Então, para ele se sentir personagem, para ele sair da realidade que ele tem e achar que deve sonhar mesmo, de ser o super-herói se ele quiser, de ser a princesa se ele quiser. Então, é o universo. É gratificante, é amor, é conhecimento. Com a leitura, te permitiu sonhar mais? Sim, poder viajar em outros lugares. Eu conseguia estar em outros lugares sem ter viajado, só pela minha imaginação e pela minha leitura. E o que você mais gosta de ler? O que te fascina mais? A Culpa é das Estrelas e romance. Eu amo romance e aventura, são minhas paixões. Um romance que me marcou mesmo, que eu amo de verdade, é A Culpa é das Estrelas. Por quê? Porque a história, os atores e tem o filme não revela tantas coisas que tem no livro. É demais poder imaginar o que está se passando. Nossa, eu amo A Culpa das Estrelas e foi muito bem escrito. Porque quando você não conhece, na verdade, quando você não come alguma coisa, você não experimenta, você acha ruim, às vezes, muitas vezes pela aparência. Mas quando você come, nossa, você descobre um mundo. Então, a leitura é isso. Se você nunca
leu, ou então se você lê um pouco, não gostou daquele livro, às vezes não é aquele livro que vai te agradar, mas tem que tentar de novo. Nossa, tem livros maravilhosos. E a leitura ela é muito importante, porque você sabendo ler, você tendo uma certa desenvoltura, você conseguindo mostrar que você é capaz, é mais também para você mostrar que você é capaz, porque muitas vezes as pessoas acham, ai, não consigo. Aqui a gente tem o revisão e força, e quando a gente, tipo assim, quando tem alguma dificuldade na leitura, é com a tia Paulinha também, a gente, tipo assim, a gente faz as coisas, tenta, às vezes a letra não é muito bonita também, a gente tenta, e a leitura muitas pessoas não conseguiam ler, porque não sabia mesmo, a escola às vezes não era um ensino maravilhoso, mas, tipo assim, tinha muita dificuldade aqui, a gente conseguiu pegar um livro, tentar juntar para poder conseguir ler, porque nada é impossível. Às vezes, para uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, é muito difícil fazer isso. Algumas para outras não. Cada um tem uma diferença, cada um tem uma dificuldade. Isso que a gente aprende aqui. A leitura, ela também te permitiu sonhar mais? O que você... você tem um sonho em mente, uma profissão que você queira seguir quando você estiver na idade? Professora de português. Por quê? Porque, não sei, né? Porque quando eu comecei a ler os livros, eu falei só logo pra minha mãe. Mãe, quando eu crescer, eu vou ser professora de português. Ela falou, por quê? Ah, mãe, porque português tem várias histórias pra descobrir. Também é melhor pra mim também ensinar pras pessoas. Tá tudo tão complicado nesse planeta, nessa vida. E se a gente voltar para o que é simples, se a gente voltar para o chão e para a amorosidade, a gente certamente vai entender uma série de coisas e a gente percebe que assim, o que falta é amor. A nossa base é educando com amor, né? E cultivar o amor, né, no seu sentido mais glorioso, assim, é oferecer para as pessoas uma oportunidade de rever um tanto de coisas, né? Então, a criança, quando ela percebe que ela é amada e que ela é cuidada como se fosse uma plantinha, uma pessoa que vai render frutos, que vai... E assim, tudo tem o seu tempo, né? Não adianta você plantar alface e querer colher couve. Então, certamente, se você plantar boas sementes, você vai colher boas histórias. Em todos os âmbitos, né? Todos. Porque eles vêm assim com muita vontade de ler e acumula o grupinho aqui no trem da leitura. Então eles escolhem, tia, eu posso pegar esse não é da gincana, mas eu posso ler também. Então você vê que eles estão motivados, né? Então esse incentivo que esse despertar que a gente possibilita, que é o encantamento, né? É um encantamento pela leitura, um encantamento pelo sonhar, por acreditar, por ele ver que ele está conseguindo formar as palavrinhas, daqui a pouco ele está lendo um livro. Então, é você ver ele crescendo diante dos nossos olhos. E você percebe pela oralidade, eles chegam contando histórias. Ai, tia, hoje eu contei para o meu irmãozinho. Ai, hoje eu contei para minha mãe. Ai, hoje o amiguinho quis que eu contasse uma história. Tia, hoje eu achei que eu estava dentro da história. Então, assim, é muito gratificante. Então, elas falam de que antes ela não sonhava, que antes ela achava que era a gata borralheira, né? Que ela pode hoje em dia ser a Cinderela. Então, a leitura, ela propicia isso para as crianças, né? Tudo bem que são histórias, mas através dessas histórias é onde ela se imagina a personagem. Poxa, mas se está acontecendo no livro, por que não comigo? Né? O príncipe encantado, né? Por que eu não posso ter o príncipe encantado? Então, eu acho que é muito alinhado isso, a leitura com a realidade. A leitura desperta sonhos? Muitos. Vários. Eu vejo o caso de criança aqui que assim, a imagem e a leitura trazem muitas coisas, né? E já teve casos assim da gente descobrir que uma grande maioria gostaria que a gente trouxesse tal coisa por conta das imagens e dos livros que leram. Então fica mais fácil para a gente também ajudar a realizar o sonho que eles têm. E desperta muito.
Quando a gente começou a nossa história em 99, né, isso já vai para 18 anos, completou 18 anos, nas primeiras rodas de conversa, eles não tinham sonhos. Era muito difícil. E, aliás, tinha uns assim, que eram sonhos bem complicados, devido à realidade, né, que eles conviviam ali. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, tão, sabe assim, você pergunta e tem sonho. Tem gente que quer ser médico, tem gente que quer ser advogado. Então, assim, isso, e tem gente que quer ser cabeleireira, tem gente que quer ser motorista de ônibus, tem quem queira ser delegado de polícia. Eu fico feliz quando meus pais ficam orgulhosos, porque na época deles as coisas eram muito difíceis. Então não tinha essa facilidade que tem hoje. Tem muita criança que não tem essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Então tem que abraçar, tem que aproveitar. E às vezes pode acontecer da gente errar. Eu já errei uma vez aqui, foi terrível ter errado. Mas tipo assim, não me crucificaram, porque se fosse em outro lugar, nossa senhora. Mas aqui não, aqui foram uma família de verdade. Me deram conselhos, a tia Paulinha sabe disso. E me ajudaram a superar isso que eu fiz de errado. Você já tem em mente uma profissão? Eu fazer música. Fazer música? Mas tem alguma relação pelo fato da leitura que entrou na sua vida ou não? O que a partir da leitura também ela influenciou na questão dos seus sonhos, de você pensar mais pra frente no que você quer ser? É por causa que eu quero ser cantor, por causa que um cantor de rap, ele faz meio ele faz assim, ó, uma leitura de um livro, ele pensa uma rima, ele combina. E ele combina, às vezes ele pode falar sobre causa que está acontecendo, sobre amor, tudo que ele quiser. Mas tem que entrar no ritmo da música e tem que ler mais livro para saber várias coisas. Esse é meu livro que vai te surpreender. Venha, venha, venha você. Aqui a gente aprendeu a lutar pelos nossos sonhos, para não desistir, porque coisas ruins vão chegar pra gente. Não vai ser sempre sorrisinho, assim, mas a gente tem que aprender a lutar, superar os nossos medos, os nossos desafios, ser grato sempre às coisas que aparecem, porque nem sempre o bom, nem sempre o que não vai fazer bem naquele momento é o bom, mas às vezes quando a gente cai é bom, porque a gente aprende a superar aquilo. E outra coisa também é nunca deixar que os outros muitas vezes pensam de você te abale profundamente, porque tem opiniões boas e tem opiniões ruins, mas a gente tem que saber diferenciar e também diferenciar o profissional do pessoal sempre.